Saudações a todos com a paz de Deus, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Queridos, nós estamos em uma série sobre o Evangelho de Marcos. Em 2 vídeos anteriores, o primeiro deles, nós fizemos uma introdução ao mundo do Novo Testamento, sobretudo aquele período de 400 anos que antecederam a vinda do Senhor Jesus, e um pouquinho também já no período contemplando já o Novo Testamento. E no último vídeo nós fizemos um panorama do Evangelho de Marcos, conhecendo quem é o autor, a estrutura desse livro, a intenção, não é, pela qual Marcos ele escreve este livro. E hoje nós iniciaremos no capítulo 1, sobretudo do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Bom, algumas informações gerais que nos ajudam a compreender mais desse evangelho, sobretudo os principais acontecimentos da vida terrestre do Senhor Jesus. Este quadro ele traz informações nos 4 evangelhos, não é? É bem verdade que o Evangelho de Marcos apenas uma informação que está aqui contida, no entanto, não deixa de ser um quadro bem ilustrativo e informativo, não é? Sobre o que nós podemos ver nos evangelhos da vida do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, vejam ali, no ano 3 a.C., o anjo Gabriel aparece, profetiza a Zacarias, né, o nascimento de João Batista, texto registrado lá no capítulo 1 de Lucas. Também, no ano 2 a.C., em Nazaré, na Judéia, o anjo Gabriel ele profetiza a Maria sobre o nascimento do Senhor Jesus. Ainda no ano 2, nas regiões montanhosas da Judéia, nasce João Batista, este importantíssimo profeta, e do ano 2 até o primeiro dia de outubro daquele ano, em Belém nasce o Senhor Jesus, a palavra feito carne. Aí nós temos os registros em 3 dos 4 evangelhos, né? Bom, do ano 1 até o ano depois de Cristo, né? 1 antes de Cristo, 1 depois de Cristo, nessa contagem feita aí, nós temos ali eventos em cidades como Jerusalém, Belém, no Egito e Nazaré, como a visita dos magos, a família do Senhor Jesus que foge para o Egito, Herodes que manda matar as crianças, né? E demais detalhes. Isso nós vemos lá no Evangelho de Marcos e Lucas também, perdão, no Evangelho de Mateus e de Lucas também. No ano 12 depois de Cristo, ali em Jerusalém, Jesus, aos 12 anos, faz algumas perguntas aos instrutores no templo. E Nazaré, ele volta para Nazaré, ele continua sujeito aos seus pais, aprende carpintaria, Maria cria mais 4 filhos, além de suas filhas. Marcos 6,3 e também Mateus 13 nos relata isso daí. E, por último, nessa tabela, nós vemos em 29 já depois de Cristo, portanto, no deserto, João Batista inicia seu ministério. Aqui começa realmente uma citação do Evangelho de Marcos, do capítulo 1, esse que nós vamos ler já, do versículo 1 até o versículo 8. Bom, outro detalhe interessante para nós considerarmos aqui, de forma introdutória, antes de lermos o texto bíblico, é sobre um mapa que vai nos mostrar toda aquela região da Judéia, de Israel, daquele Israel antigo, né? Bom, aqui nós temos o ministério do Senhor Jesus Cristo, que vai começar nesta região aqui da Galileia, não é? Aqui nós já vemos cidades importantes aqui. Corazim, Tiberíades, Caná da Galileia, não é? Belém, Nazaré, Naim e demais cidades aqui, dessa região norte, que é a Galileia, onde o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele começa. O mapa mostra outras regiões também, né? Também como Decápolis, Samaria, mas a princípio essas regiões não serão tão exploradas nesta nossa missão, lendo juntos, portanto, o Evangelho de Marcos. Bom,
Nós, então, acho que já podemos ler este primeiro capítulo do Evangelho. Eu utilizo aqui o site da YouVersion, a Bible YouVersion, que é uma versão, traz várias versões, na verdade, que é muito prático esse site para uma leitura das Sagradas Escrituras. E aqui nós vamos colocar sempre em duas versões, a RC, usada na igreja, e também uma versão mais atualizada, que é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Bom, nós vamos observar aqui neste evangelho, primeira coisa, é que ele traz pelo menos 6 momentos aqui importantes, né? 6 cenas, vamos assim chamar. Primeiro, João Batista, seu ministério. Aqui na verdade, o capítulo 1 são as introduções, né? É uma grande introdução ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos observar que o ministério dele não começa neste versículo, dos versículos 1 até 13, um pouco mais adiante. Mas aqui nós vamos ver o ministério de João Batista, o batismo e a tentação do Senhor Jesus, a vocação dos primeiros apóstolos. Na verdade, nós só vamos até aqui, né? Até o versículo de número 13. Então, vejam só. Aqui nós veremos os antecedentes ao ministério do Senhor Jesus Cristo, não é? Através do ministério de João Batista. Esse que profetiza, portanto, que antecede a vinda do Messias, que é o Senhor Jesus, o Cristo. Depois nós vamos ver, logo após o seu batismo, nós vamos ver o batismo do Senhor Jesus, que Jesus ele foi levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás no deserto. É um segundo momento desse texto, desse capítulo 1. Em terceiro lugar, Jesus chamando os seus primeiros discípulos. E aqui já começa, então, o ministério do Senhor Jesus Cristo. No entanto, hoje, como disse, nós vamos nos ater somente do versículo 1 até o versículo de número 13. Muito bem. Vamos ler juntos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de peles de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é maior do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz no deserto, dos céus, que dizia: Tu és o meu filho, amado em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali estava no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Muito bem, queridos, notem vocês que nós estamos diante destes antecedentes, como disse antes, do ministério do Senhor Jesus, não é? Fatos que acontecem antes de que o seu ministério ele se inicie. Uma segunda leitura sempre é importante, sempre vai ser riquíssima, porque em outra versão
nós vamos ver detalhes, não é? Que muitas vezes são quase que autoexplicativas do texto sagrado. Portanto, vamos ler, então, na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje. Vejam só, do versículo 1 até o versículo 13. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: Eu enviarei o meu mensageiro diante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu dizendo: Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho do Senhor, para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel de mato. Ele dizia ao povo: Depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. A tentação de Jesus, versículo 12 e 13. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Muito bem, então esta é a leitura deste primeiro capítulo, portanto, do Evangelho de Marcos. Feita então essas duas leituras em uma versão mais tradicional, né, a RC, e na versão NTLH, agora nós passamos a olhar os detalhes desse texto sagrado. Primeira coisa, então, que é interessante para nós pensarmos aqui sobre este prólogo ou introdução que nos é apresentado do ministério do Senhor Jesus, do versículo 1 até o versículo 13, como nós lemos, é que aquele leitor atento do Evangelho, ele perceberá que Mateus e Lucas, eles começam os seus evangelhos com relatos a respeito do nascimento do Senhor. Eles falam da genealogia, eles falam do seu nascimento, né, o local e demais detalhes, mas Marcos, ele começa com a pregação de João Batista e com o ministério público de Jesus Cristo. Jesus ele começa a correr, não é? A proclamar o evangelho do reino de Deus. Ele chama os seus discípulos, ele começa as várias curas aos doentes e também expulsando os demônios. Então, se há uma palavra que nós podemos colocar como uma palavra-chave aqui, é autoridade. Jesus ele faz todas essas coisas com autoridade, demonstrando que ele é o Messias, aquele prometido, aquele enviado, não é? Prometido nos profetas do Antigo Testamento, aquele que é o verdadeiro Filho de Deus. Então, esses são detalhes interessantes. Agora, notem bem, o que é que diz ali no versículo 1 deste evangelho? Deixa eu procurar uma outra versão também, que é a versão, a revista Fiel. Bom, acho que não está disponível, mas continuemos então nessa versão mesmo, a RC, não é? Olha o que diz o primeiro versículo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Uma coisa interessante para a gente
observar aqui, queridos, é que o Evangelho ele começa com uma declaração de identidade de Jesus Cristo. Vejam, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui, Jesus Cristo ele é identificado como Filho de Deus. Não é? É a identidade dele. Ele é o Filho de Deus. E a palavra Evangelho, inclusive, é interessante porque ela significa boas novas. Não é? O termo grego para esta palavra, o Evangelion, né? Evangelion, ela possui uma rica história naquele mundo antigo, do mundo greco-romano. Essa palavra ela era utilizada para os anúncios de grandes coisas, anúncios alegres. Por exemplo, quando um rei, um imperador, ele ganhava uma batalha, saía o anúncio então de um evangelho, de uma boa nova. Ou quando nascia um filho de um rei, aquele, portanto, que na linhagem seria o próximo rei, era anunciado naquele mundo antigo uma boa nova. Vos trago uma boa nova, o rei nasceu. Então, esta palavra evangelho vem desse contexto, de uma boa nova, de uma notícia boa. Inclusive, uma inscrição famosa que celebrava o aniversário do imperador romano Augusto dizia: boas novas para o mundo. Nasceu o imperador Augusto. Então, um contexto ainda mais importante vem de uma tradução que é chamada de Septuaginta, a tradução das escrituras hebraicas do Antigo Testamento, feita por 70 em grego. Ali nós vemos essa palavra evangelho ou evangélio, né? Ela é usada para a chegada da salvação de Deus no fim dos tempos. E o profeta Isaías, no capítulo de número 52, no versículo de número 7, ele diz assim: quão belos são sobre os montes os pés do arauto que proclama a paz, que traz notícias de coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, seu Deus reina. Vejam bem, que traz notícias de coisas boas, ou seja, evangelium, evangelho, boas novas. E o conteúdo dessas boas novas aqui é Jesus Cristo, é o Messias. Ele é o conteúdo dessa boa notícia. A palavra Messias, que é Christos, né? É a tradução da palavra hebraica Machia, que significa ungido. Esse termo ele foi usado muito no contexto do Antigo Testamento, no contexto dos reis de Israel, quando eles eram ungidos com óleo na sua coroação. E aquilo simbolizava o quê? Simbolizava que ele era um governante legítimo, uma espécie de um vice-regente de Deus. Não é? Então, entre o período do Antigo Testamento e o Novo Testamento, esse termo Messias ele passou a se referir ao rei de Deus do fim dos tempos, aquele que viria da linhagem de Davi, aquele que iria estabelecer o reino de Deus, iria reinar, né, sobre ele com justiça e com retidão. Então, Marcos ele anuncia que essa profecia, que esse tempo agora chegou. Esse tempo agora chegou. Então, uma das preocupações de Marcos aqui para nós é apresentar aquele que é o Messias, aquele que é o rei, mas ele também é servo. Então, essa frase que nós vemos aqui, o Filho de Deus, né, deste primeiro versículo, é importante, por quê? Porque mostra a convicção de que Marcos acreditava que ele era divino, a divindade do Senhor Jesus Cristo.
não é? Está falando aqui daquele que é da própria natureza de Deus Pai. Aquele que é enviado pelo Pai, portanto, é filho dele. E possui a natureza do Pai, ele é divino, ele é o próprio Deus. Então, nós podemos nos perguntar assim: o que significa este início do Evangelho? Ou princípio, essa expressão, não é? Princípio do Evangelho de Jesus. O que significaria isso? Não é? Alguns estudiosos, inclusive, eles consideram que essa frase inicial, né, esse primeiro versículo, seria, na verdade, um título no livro inteiro. Como que todo o Evangelho de Marcos descreve o início da salvação de Deus no fim dos tempos. Outros, eles tomam a frase como se referindo aos eventos que introduzem este Evangelho. E aí isso poderia incluir, por exemplo, o ministério de João Batista, a aparição de Jesus, a preparação do Senhor Jesus Cristo para o seu ministério, que vai deste versículo 1 até o versículo número 13, até o anúncio de Jesus do reino de Deus, que já era chegado, que vai até o versículo de número 15, pelo menos. Bom, então, em resumo, nós temos essa apresentação das boas novas que agora chegaram, o conteúdo das boas novas, que é Jesus Cristo, e que este que é o centro do Evangelho, o coração do Evangelho, que é Jesus, ele é divino, ele é o próprio Deus. Agora, passemos aos versículos de número 3, 2 e 3, que diz assim: como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo até a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. Vamos frisar aqui com os recursos que estão disponíveis estes dois versículos. Bom, acho que não está sendo possível no momento. Mas enfim, vejam, estes dois versículos aqui, independente de qual é o começo, né? O ponto principal aqui é que Marcos, o ponto principal que Marcos ele quer trazer aqui é que o ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é um cumprimento das próprias Escrituras. Ele é um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Esses eventos, diz Marcos, ocorreram como está escrito no profeta Isaías. Ele está citando aqui o profeta Isaías. E aonde é que nós vemos isso? Não é? Essa citação aqui do profeta Isaías, que fala inclusive da voz, né, do que clama no deserto. Vejam só, essa citação que se segue, fala de uma voz clamando no deserto: preparai o caminho para o Senhor. Vamos ver? Está lá no texto de Isaías 40, no versículo de número 3. Isaías, de número 40, essa eu vou ler aqui na minha versão física. Isaías, de número 40, o versículo de número 3. Olha só o que diz. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Vejam o cuidado que Marcos está tendo ao evidenciar que, olha, a chegada de Jesus, a chegada do Messias, que é Jesus Cristo, é um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Os profetas falaram a respeito dele. Os profetas falaram a respeito deste momento que é chegado. Então, esta voz que clama no deserto é João Batista. E o Senhor, a qual aqui se refere, é claramente Jesus Cristo. Vejam novamente o versículo número 3 do profeta Isaías, capítulo 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aqui uma referência clara
clara e que foi entendida por Marcos, de que aqui se referia tanto ao profeta João Batista, quanto ao Senhor Jesus Cristo, Senhor, né? Um título que era dado somente a Deus, não é? Enquanto o texto do Antigo Testamento diz façam retos, caminhos retos para o nosso Deus, Marcos ele escreve como façam seus caminhos retos para o Senhor, para Jesus Cristo, evidentemente. E os versículos seguintes, nós vemos aqui, o versículo 3 e 4, vejam só. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Versículo de número 5. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. Aqui nós vemos já o início do ministério do Senhor Jesus e as referências que estão em outros evangelhos. Mateus 3, Lucas 3 e João capítulo número 3. E um pouco mais adiante, ainda, né, no capítulo 3, versículo 5 de Mateus. Vejam só. O início do ministério de João Batista. O início do ministério de João Batista. Aqui, João ele aparece no deserto, referindo-se ao deserto de onde? Da região da Judéia. Não é? Vejam só o que diz. Apareceu João Batista no deserto. Que deserto era esse? O deserto da Judéia. E é interessante porque o deserto ele desempenha um papel importante na história de Israel. Por quê? Porque foi o lugar da libertação de Deus no Êxodo e também um lugar de teste para Israel. O deserto tem essa simbologia importante para Israel, né? E havia também uma forte tradição dentro do judaísmo que extraía aqui do contexto de Isaías 40, de que a libertação de Deus viria do deserto. Não é interessante esse detalhe? Então, a mensagem de João, qual é a mensagem que João Batista traz aqui? Um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Observem lá. Apareceu João batizando no deserto e pregando o quê? O batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O contexto, ou melhor, o conteúdo da mensagem de João é isto: perdão dos pecados. Sejam batizados para que vocês recebam perdão dos pecados. Se arrependam dos vossos pecados, né? E aqui, provavelmente, significa um batismo que simboliza, expressa o arrependimento de uma pessoa, que é o quê? O afastamento total do pecado e um retorno absoluto a Deus e a sua santa lei. Prosseguindo mais adiante, vejamos, do versículo 6 até o versículo 8. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Bom, uma coisa interessante que o texto mostra para nós é a vestimenta, né, de João Batista. Uma vestimenta de camelo, pele, né, de camelo e um cinto de couro, que mais interessante fica quando nós lemos lá em 2 Reis, no capítulo 1, 2 Reis, no capítulo de número 1, nós vemos ali um profeta também que tinha vestimentas iguais. Vejam só, livro de 2 Reis, no capítulo de número 1, versículo de número 8, vejam só. E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Aqui, então, mostrando ali, né, descrevendo o profeta Elias, que
tem também uma vestimenta idêntica a essa de João Batista. Não é? Na verdade, João Batista veio depois, portanto, o correto é dizer que João Batista aqui nos lembra em sua vestimenta, esses detalhes de sua vestimenta, o profeta Elias. E mais que isso também, a dieta do próprio João Batista, né? Gafanhotos e mel silvestre, que representam que alguém que vivia ali na terra mesmo. Não é? E como em outras partes do Evangelho, João, ele se identifica como aquele que vem antes do Messias, aquele que antecede a chegada do Messias. Ele diz que aquele que virá depois dele é maior do que ele. Não é? E mais ainda, ele diz que que embora ele batizasse com água, o Messias, aquele, portanto, que vem após ele batiza não com água, mas com o Espírito Santo. João aqui ele está se referindo a um grande derramamento do Espírito Santo, que foi predito por vários profetas. Vamos ver alguns? Vejam só, o texto de... vamos ler aqui duas referências. A primeira delas é de Isaías 44, versículo de número 3. Isaías 44, o versículo de número 3. Isaías 44, verso 3, diz assim: Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha benção sobre os teus descendentes. Vamos a um texto mais conhecido, que é o texto do profeta Joel. Profeta Joel, no capítulo de número 2, profeta Joel, no capítulo de número 2, no versículo de número 28. Um texto que é bem conhecido de todos, né? Profeta Joel, capítulo de número 2, no versículo de número 28. Vejam bem o que é dito para a gente nas Sagradas Escrituras. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens, mancebos, terão visões. Então vejam que aqui João ele está se referindo que esta profecia dos últimos dias estava se cumprindo naquele tempo. Portanto, notem que os últimos dias estão sendo inaugurados, né, com a chegada do Messias. Então, essa profecia também, ela se cumpriu, pelo menos em parte, aquele evento importantíssimo de Atos 2, do versículo 1 até o versículo 21, quando se cumpre o dia de Pentecostes e o Espírito Santo ele é derramado. Ele é derramado com evidências de dons, né? Sobre aqueles que buscavam, que esperavam a descida do Espírito Santo, este prometido, inclusive, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui desse versículo, nos versículos 1 até o versículo de número 8, como nós lemos, esta introdução, né? Esta introdução ao evangelho, perdão, ao ministério, inclusive, do Senhor Jesus Cristo, e um relato do ministério de João Batista. Agora nós passamos a ver o batismo e a tentação do Senhor Jesus. Vamos ver juntos, então, do versículo 9 até o versículo 11 novamente? Que assim diz: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos só até aqui esses do verso 9 até o versículo 11, que nós vemos aqui o batismo do Senhor Jesus. O batismo e a tentação representam a preparação do Senhor Jesus Cristo para o seu ministério. A preparação de Cristo
para o seu ministério. Mas vejam bem, que Marcos, ele, como nós dissemos há pouco, ele diferentemente de Lucas e de João, por exemplo, ele não fala de genealogias, ele não fala de, ele não traz nenhuma informação sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, Marcos, ele demonstra as credenciais de Jesus como Messias por causa da sua autoridade. Vejam, Marcos, ele observa que Jesus ele veio da sua cidade natal, né, que era Nazaré, na Galiléia, para o Rio Jordão, para ser batizado por João Batista. Para ser batizado por João Batista. E verdade seja dita aqui, muita coisa foi debatida, né? Qual a razão de Jesus ele se submeter a um batismo de João, né? A razão mais provável era afirmar o ministério primeiro de João Batista, né? Quando ele se submete ao batismo ali, de João Batista, ele reconhece que o ministério de João Batista é um ministério válido, é um ministério de fato real, não é? É um ministério genuíno. Mas ele também se identifica com o povo de Deus. Quando o Senhor Jesus ele emerge da água, algumas versões bíblicas vão usar assim a expressão que o céu se rasgou, né? O céu se rasgou, né? E o Espírito Santo ele desce como uma pomba. Não era uma pomba. Observem o que o texto bíblico ele fala. Como uma pomba, não era uma pomba. O Espírito Santo, evidentemente, que não é pomba, né? Mas os céus, ele sendo rasgado, é uma imagem, no mínimo, incomum. Mas indica claramente uma espécie de revelação, né? De Deus ali naquele momento. Aquele momento tão importante. E mais ainda, nos textos originais, da língua original em grega, nós vamos observar que essa expressão de ser rasgado, os céus rasgados, essa expressão rasgar ali, só vai aparecer 2 vezes. Só vai aparecer 2 vezes. A primeira, neste momento aqui, né? Do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, e outro momento somente na crucificação do Senhor Jesus. Quando diz que o véu do templo ele foi rasgado de cima a baixo. E o Evangelho conta que, naquele momento, o centurião ele grita assim: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Este homem, pendurado sobre a cruz, ele verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Então vejam, lá no início, né, do ministério do Senhor Jesus Cristo, os céus eles se abrem, eles são rasgados, e o Pai ele anuncia: este é o meu Filho em quem eu tenho prazer. Veja, o Pai ele reconhece a sua filiação divina com o Senhor Jesus Cristo, aquele que está sendo batizado. E lá no final, a cortina do templo se rasga. E o que é que nós vemos? Nós vemos um gentil, né? Que nem judeu era, mas ele reconhece que aquele homem ali, aquele que viveu em estado de humilhação aqui, no seu sofrimento e na sua morte, Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o Filho de Deus profetizado. Bom, e se nós estamos falando aqui do Rio Jordão, talvez nada mais interessante para nós é darmos uma olhadinha, portanto, como é que hoje está aqui o Rio Jordão, não é? Vamos ver uma foto do Rio Jordão, uma imagem aqui do Rio Jordão. Há várias imagens na internet, evidentemente, mas vejam que não é um rio muito vasto, não é? Há várias fotos aí disponíveis na internet, mas foi aqui então que ocorre o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós vemos aí imagens de pessoas que viajam para a região de Israel e tem muitos deles sendo batizados, têm desejo de se batizar novamente, o que evidentemente que não faz muito sentido, faz o menor sentido, porque a água do Rio Jordão é a mesma das águas dos rios brasileiros. Mas ali nós temos, como disse, a foto do Rio Jordão para nos atiçar também a curiosidade de saber como é que está este rio hoje, né? E falando ainda sobre esse texto sagrado, quando é dito que o Espírito Santo, vejam lá, e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba,
descia sobre ele. Interessante porque essa descida do Espírito Santo lembra mais uma vez quem? O profeta Isaías. Vamos ler aqui o profeta Isaías no capítulo de número 11. Profeta Isaías, no capítulo de número 11, no versículo de número 2 e 3. Isaías, capítulo de número 11, versículo 2 e 3. Vejam só o que é dito. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Interessante, né? Este momento aqui da descida do Espírito Santo aqui. Aqui nós aprendemos que o Espírito Santo, que o Espírito do Senhor, ele repousará sobre quem? Sobre o Messias, sobre aquele enviado de Deus. Isso indica o quê? Que esse Messias, ele iria viver uma vida de total obediência a Deus, uma vida de obediência fiel, de fidelidade a Deus. E aí as alusões presentes na voz do deserto confirmam tudo isso. O que é que nós lemos aqui? Vejam só. O que é que a voz diz, né? Primeiro, tu és meu filho. Vejam que aqui o próprio texto faz uma referência, esse próprio site faz uma referência para nós de um texto importantíssimo, do Salmo 2, verso 7. O que é que diz lá no Salmo 2, verso 7? Vamos ler juntos? Salmo, capítulo de número 2. Na verdade, o Salmo segundo, né? Porque Salmo sendo cânticos não tem capítulos. O segundo Salmo, o Salmo de número 2, 7º verso. Olha o que diz lá. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Essa frase, tu és meu filho, um salmo, que é um salmo de entronização, que é isso? Quando o rei era entronizado, ele está sendo posto naquela posição de rei, né, em seu trono, a sua entronização. É uma promessa de proteção de Deus e libertação que foi feita a rei Davi. Portanto, o Messias que viria da sua linhagem, da linhagem do rei Davi. E nós vemos esta mesma frase sendo dita pelo pai, este é o meu filho. Outra coisa interessante, vejam lá vocês, quando é dito que nele eu tenho prazer, não é isso? Meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Que mais uma vez vai trazer uma alusão a outro texto bíblico, e dessa vez lá no profeta Isaías. Vamos ler novamente o profeta Isaías, no capítulo de número 42. Isaías, capítulo 42, no versículo de número 1. Olha o que diz. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Eis aqui o meu servo, em quem eu tenho prazer. O servo, o servo do Senhor, ele é identificado como aquele que foi o quê? Eleito de Deus. Aquele que é escolhido de Deus. Não é isso? Se nós olharmos um contexto mais amplo aqui do profeta Isaías, esses cânticos do servo de Isaías, este servo, ele se entregaria como o quê? Como um sacrifício expiatório pelos pecados. É isso que lá no contexto do capítulo 53 de Isaías vai nos apontar. Então nós vemos um detalhe interessante também que Marcos ele mostra para nós. Um servo sofredor. Um servo sofredor. E por último, a afirmação de que é o meu filho amado, né? Lá no início ainda. Este é o meu, tu és o meu filho amado. Essa expressão, filho amado, que
também pode fazer uma alusão ao texto de Gênesis 22, no versículo 22. Vamos ler juntos? Gênesis, capítulo de número 22, no versículo de número 22. 2. Olha o que diz. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Mas espera aí, esse texto aqui, o que está dizendo? Fala de Deus, né? Solicitando aqui a Abraão que lhe desse o seu filho como sacrifício. Deus aqui, ele diz a Abraão, olha, pegue seu filho, o filho que você ama, né? A quem você tem um amor profundo, e me ofereça em sacrifício. Qual é o paralelo que nós podemos fazer com isso aqui? Isso aqui é um paralelo, né? Uma analogia, né? Uma alusão. Veja, é uma tipologia, digamos assim, entre Jesus e Isaac, onde a disposição de Abraão em sacrificar o seu filho seria uma espécie de analogia à mesma disposição de Deus em ofertar o seu filho, seu único filho, seu filho amado, por nós, pecadores, pelos pecadores. Ele, então, oferece seu filho para o seu filho amado como sacrifício, em oferta como sacrifício para o perdão dos pecadores. Então, se todas essas três alusões elas estiverem presentes, esta declaração concisa apresentaria Jesus como filho único de Deus. É o que faz, na verdade, né? Aquele que se oferece como sacrifício vivo, como sacrifício único e perfeito em salvação dos pecadores. Além disso, evidentemente, que o texto mostra algo importantíssimo aqui, porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como diz o segundo ponto de fé e doutrina, a Trindade Santíssima, não é? Sendo apresentada aqui nestes versículos. Muito bem. Então, vamos ler agora os versículos seguintes. O versículo de número 12 e 13, que diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Vejam, um detalhe importante aqui, que nós dissemos no vídeo anterior, o Evangelho de Marcos, ele é marcado pelo ritmo. Muitas coisas acontecendo imediatamente. Marcos, ele não dá muito espaço, não é? E ele sempre já vai narrar um acontecimento atrás do outro, um acontecimento atrás do outro. E Marcos aqui ele diz que logo após o batismo do Senhor Jesus, o que acontece? Logo após o seu batismo, o Espírito o impeliu, o levou para o deserto. Vejam, que foi o Espírito, não foi o diabo. O Espírito Santo o impeliu para o deserto. E ali ele foi tentado 40 dias pelo diabo. E vivia entre as feras e os anjos. E os anjos o serviram. Essa mesma narrativa, ela está lá em Mateus capítulo número 4 e Lucas capítulo número 4 também, né? Falando a respeito da tentação do Senhor Jesus Cristo no deserto. Então, imediatamente depois desse seu batismo, é o Espírito Santo quem impulsiona Jesus, quem leva Jesus, não é? Ao deserto. E essa é uma linguagem que realmente é muito forte. Por quê? Porque mostra a urgência do ministério do Senhor Jesus Cristo. Interessante, não é? Após o seu batismo, a urgência para a continuidade, para o início do seu ministério, faz com que o Espírito o leve, então, para o deserto. E esse cenário de deserto, inclusive, e os 40 dias que o Senhor Jesus Cristo ele esteve em teste no deserto, sugere uma espécie de comparação ou de tipologia, né, entre Israel e o Senhor Jesus. Por quê? Porque enquanto Israel ele foi de fato testado, quanto tempo Israel passou no deserto? 40 anos.
Israel, durante 40 anos, foi testado no deserto. Porém, Israel falhou nesse teste. O povo de Israel falhou nesse teste no deserto. No entanto, o Senhor Jesus, ele permaneceu fiel e ele foi bem sucedido na tentação. É um paralelo interessante de se observar. E a declaração incomum de que ele estava com as feras, não é? Ele estava aí, o último verso dizendo, né? A última frase desse versículo de número 13, e vivia entre as feras, e os anjos o serviram, mas sobretudo aquele que estava entre os animais selvagens, etc. É interessante porque já houve algumas interpretações, digamos assim, né? Mas, por certo, a mais correta, a mais correta de fato dessa interpretação é que ele esteve de fato entre os animais, né, selvagens no deserto, representando então o perigo daquele lugar, né, estar entre os animais. Então última explicação, sem dúvida, parece mais provável, né, do que qualquer outra que não seja essa. E mais ainda, faz sentido porque os anjos então o serviam, os anjos então certamente lhe deram cuidado e também proteção diante desse contexto que é mencionado aqui. Muito bem. Nós vamos só até aqui, só até esse versículo de número 13. Então, nós vimos os antecedentes ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Não iniciamos ainda no seu ministério. Os versículos seguintes, do versículo 14 em diante, aí sim nós vemos o Senhor Jesus Cristo iniciando o seu ministério. Hoje, no entanto, nós vemos como que Marcos ele descreve aquilo que aconteceu antes do ministério do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a mensagem do profeta João Batista, portanto, pregando que aqueles tempos profetizados no Antigo Testamento chegaram, aquele Messias, aquele enviado chegou, e é Jesus Cristo. O batismo do Senhor Jesus Cristo como uma espécie de reconhecimento público, inclusive, né, de unção até, tal como foi feita com os reis do Antigo Testamento, e a tentação do Senhor Jesus Cristo no deserto, sendo tentado, portanto, pelo diabo. Então, esses são os antecedentes do ministério do Senhor Jesus Cristo. E, em vídeo posterior, nós vamos olhar agora para o ministério efetivamente do Senhor Jesus Cristo. E qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Os versículos seguintes vão mostrar que a primeira coisa que ele vai fazer é a vocação, vocacionar, né? Chamar os seus primeiros apóstolos. Mas esse, portanto, ficará para o vídeo seguinte. Muito bem. Muito bem, queridos. Nós, então, finalizamos por aqui este primeiro vídeo sobre o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, a nossa leitura dirigida no Evangelho de Marcos. E nós esperamos você no próximo vídeo com a ajuda de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos no próximo vídeo. Fiquem todos com a paz de Deus.